direct my feet. I do not ask to see the distant sea, one step enough for me. So lead me onward, Lord, and hear my plea. Be kind light on me, the gloom of evening. Lord, lead me on. Lord, lead me on through the night, on to your radiance. Lead kindly light, kindly light. Not always thus, I seldom looked for you. I loved to choose and seek my path alone. In spite of fear, my pride controlled my wings. Remember not my past, but lead me still. Lead kindly light on me, the gloom of evening. Lord, lead me on. Lord, lead me on through the night, on to your radiance. Lead kindly light, kindly light. So long your path has blessed me on my way, and still it leads past hill and stone and high, and with the morn those angel faces smile, which I have loved long since and lost Breathe kindly light on me, the gloom of evening. Lord, lead me on. Lord, lead me on through the night, on to your radiance. Lead kindly light, kindly light. Boa noite a todos. Antes de começar, apenas uma pequena nota. A música que acabámos de ouvir, o Lead Kindly Light, entre nós conhecido por Luz Terna Suave, a letra é do Cardeal Newman. Bem-vindos a este encontro todos da apresentação do livro de John Henry Newman, O Coração do Mundo, acabado de editar pela Tenacitas, a quem desde já agradeço na pessoa do João Azevedo Mendes, infatigável no trabalho, prontidão e entusiasmo na edição de várias obras em conjunto, inclusive desta coleção das minhas leituras. Um agradecimento muito especial também à Sofia Costa e Silva pela sua cuidadosa tradução. A Sofia não se limitou a traduzir este livro do italiano, onde é feita a coletânea dos textos, foi às fontes inglesas, para numa tradução extremamente cuidada e que lhe agradecemos do fundo do coração. Esperamos com a edição desta obra e com o encontro de hoje
contribuir para o incremento do interesse, conhecimento e leitura de Newman, cuja atualidade é cada vez mais reconhecida. O livro é uma antologia de textos emblemáticos, recolhidos pelo professor Onorato Grassi, com as fontes bem referenciadas, para permitir uma leitura mais aprofundada para quem quiser ir ao texto original. Newman, canonizado em 2019 pelo Papa Francisco, é uma figura grandiosa que talvez conheçamos na sua referência biográfica elementar, sabendo da sua passagem da fé anglicana para a Igreja Católica, através de um caminho nada fácil, cheio de incompreensões e solidão, pois, por um lado, os seus amigos anglicanos não viram com bons olhos essa passagem e os católicos demoraram a levar a sério a sua conversão. Porém, como se diz na contracapa do livro, este ato corajoso e dramático foi um sinal profético para muitos homens e mulheres do seu tempo e continua a ser uma interpelação para os homens e mulheres do nosso tempo. Nesse sentido, se reconhece a universalidade da figura de Newman. Foi dito pelo Papa Bento, Newman foi um homem moderno, que viveu todas as dúvidas e problemas do nosso ser hoje. Durante toda a sua vida esteve a caminho, para se deixar transformar pela verdade, numa sua busca de grande sinceridade e de grande disponibilidade para conhecer melhor e encontrar, aceitar o caminho para a vida verdadeira. Esta modernidade interior do seu ser e da sua vida implica a modernidade da sua fé. Não é uma fé em fórmulas de um tempo passado. É uma fé de forma muito pessoal, vivida, sofrida, encontrada num longo caminho de renovação e de conversões. É, pois, com muito gosto que vamos ouvir os nossos oradores, o Padre Ramiro da Cruz Ferreira e o professor Carmine Di Martino, para muitos de nós conhecido como Dima. Começamos pelo Padre Ramiro da Cruz Ferreira, pároco de Alcochete, capelão do Colégio São Tomás e, além disso, um conhecedor de Newman. O professor Carmine Di Martino é professor catedrático de Filosofia na Universidade de Milão. Participa da experiência do movimento de Comunhão e Libertação, com a responsabilidade de acompanhar os universitários em Itália, tendo estado próximo de Dom Giussani durante muitos anos e colabora muito de perto e com uma grande amizade também com o Padre Carron. Por isso, damos de imediato início ao nosso encontro e começamos com o Padre Ramiro. Boa noite. A Sofia pediu-me para vir falar do Cardeal Newman. A minha história com o Cardeal Newman começou com uma biografia que eu li dele quando andava no seminário e que me ajudou a pôr, em primeiro lugar, me impressionou muito o percurso de vida dele, para além daquilo que a Sofia já contou, mas a coisa que mais me impressionou nele foi uma coisa que depois aprendi que depois o Dom Giussani insistia muito e que nós usamos muito no nosso método educativo. O Cardeal Newman começa a tentar defender uma tese que ele achava que estava certa, mas que estava errada, que é o facto que ele pretendia demonstrar que a Igreja Católica, a Igreja Anglicana, perdão, era a Igreja verdadeira e, indo investigar o mais que pôde, chegou a bom porto, chegou à Igreja Católica. Ora bem, o Cardeal Newman vive num contexto, portanto, o Cardeal Newman nasce em 1801, portanto, logo no princípio do século XIX, e morre em 1890, portanto, a vida toda dele decorre no século XIX, uma vida longa de 89 anos. Ele fez estudos em Oxford e foi ordenado diácono na Igreja Anglicana e começa a assumir alguns cargos pastorais, uma capelania nos arredores de Oxford, e é nos sermões que ele faz nessa capelania que começa
a notar-se. Ora bem, qual é o contexto da Igreja Anglicana? Todos sabemos mais ou menos a história da Igreja Anglicana. Nasce das teimosias de Henrique VIII, que se preocupava sobretudo com afirmar o poder régio sobre a Igreja. Portanto, Henrique VIII não quer alterar a doutrina. O Henrique VIII não gosta de protestantes, o Henrique VIII não gosta do protestantismo, o Henrique VIII quer, sobretudo, além de resolver os problemas pessoais dele de trocar dinheiro, a coisa mais importante que ele quer é ter domínio sobre a Igreja e, sobretudo, sobre os bens da Igreja. E, portanto, o Henrique VIII não é que protestantiza a Igreja. A Igreja Anglicana separa-se de Roma e, ao princípio, é sobretudo uma Igreja cismática, não é propriamente uma Igreja herética. Acontece que, morto Henrique VIII, sobretudo com a filha dele, a Isabel I, a Igreja Anglicana protestantiza-se muito, portanto, começa a ficar cada vez mais protestante, coisa que o Henrique VIII não gostaria. E esta tensão na Igreja Anglicana durou sempre até hoje. Ao chegarmos ao século XIX, aos tempos do Cardeal Newman, a Igreja Anglicana está em franca decadência, muito liberalizada, com a liturgia bastante decadente, cada vez mais protestantizada, e, alguns neste percurso, há um conjunto de artigos que pretendem ser a base da confissão de fé anglicana, e que incorporam os credos da Igreja primitiva, o credo que nós rezamos na missa, dos concílios de Nicéia e Constantinopla, e também um credo posterior de Santo Atanásio. Mas que tem uma série de artigos que, interpretados à letra, afirmam uma protestantização da Igreja Anglicana. Ora, o Cardeal Newman, em Oxford, junta-se com uns amigos da chamada Igreja Alta. Portanto, a Igreja Anglicana até hoje está dividida em duas versões, a chamada High Church, a Igreja Alta, e a Broad Church, traduzido normalmente por Igreja Latitudinária, Igreja Larga, Igreja Aberta. Esta igreja última é mais pró-protestante, e a Igreja Alta não é que seja pró-católica, alguns serão filocatólicos, mas mantém uma série de elementos tradicionais em termos dos sacramentos, em termos da liturgia, e seria mais próxima da Igreja Católica. Quer um, quer outro, como sempre, afirma a questão da preponderância do rei sobre a Igreja, o rei como cabeça da Igreja, que era o grande cavalo de batalha de Henrique VIII. Ora bem, no século XIX, Cardeal Newman, na altura Newman, com alguns amigos, começa um grupo de reflexão que querem, de algum modo, rejuvenescer a Igreja de Inglaterra, a Igreja Anglicana, e começam por interpretar os tais artigos da Igreja Anglicana como católicos. Ou seja, há uma tese que o Cardeal Newman defende, na altura não Cardeal, Newman Anglicano defende, que os artigos da Igreja Anglicana não se opõem à fé original da Igreja Católica, mas que pretendem apenas afastar aquilo que os anglicanos da High Church consideravam os exageros romanos, os exageros papistas. Pronto, esta é a tese dele. E, portanto, isto causa bastante polémica na versão protestantizante da Igreja Anglicana, que se agarram precisamente a esses artigos para defender que a Igreja Anglicana faz parte do mundo protestante, enquanto que Newman e os amigos defendem que não. Há a Igreja Católica original, a Igreja dos Apóstolos, que, por mercê de vicissitudes várias,
se dividiu em 3 ramos. O ramo que chamamos o ramo ortodoxo, oriental, o ramo romano e o ramo anglicano. Portanto, esta é a primeira tensão. Então, eles querem defender uma tese que é a seguinte: a Igreja Anglicana é a Igreja verdadeira porque está na via média, no ponto médio entre 2 exageros. O exagero protestante, que Newman e os amigos claramente rejeitam, e o exagero papista, o exagero romano. Portanto, este é o ponto de partida dele. Estes amigos, com outros, começam a fazer um movimento, uma tentativa de renascimento, de rejuvenescimento da Igreja de Inglaterra, em que visavam, por um lado, o ressurgimento espiritual da Igreja e também uma maior independência em relação ao poder político. Quer dizer, em relação ao poder político não é simplesmente aquela história de o rei ser a cabeça da Igreja, mas de toda como a Igreja Anglicana se transformou num departamento do Estado, em que os cargos eclesiásticos são distribuídos conforme as conveniências políticas, o Parlamento é que trata do assunto. Então, isto começa eles fazem isto através de uns panfletos, seria a tradução portuguesa, embora a palavra panfleto em português seja assim uma coisa depreciativa. Eles chamam os tracts, e que são escritos, que são publicados de tamanhos vários, desde meia dúzia de páginas até alguns quase com o tamanho de livros, e que são distribuídos amplamente. Este movimento tractarista, depois chamado movimento de Oxford, tractariano, dura de 1833 a 1841. Portanto, Newman começa isto com 32 anos e aquilo ainda dura. São publicados 90 panfletos, 90 tratados, o último dos quais é escrito pelo próprio Newman, aliás, a maior parte deles são escritos por ele, e é esse que causa uma polémica tal, é quando ele finalmente apresenta a sua tese de que a Igreja Anglicana está mais perto da Igreja Católica do que das igrejas protestantes, e aquilo deu uma polémica tão grande que o bispo lá do sítio, que tinha jurisdição sobre eles, o bispo anglicano, que, apesar de não ter antipatias pelo movimento, a polémica foi tanta que ele encerra o movimento, assim, estrito senso, o movimento de Oxford em 1845, o último tratado, o Tratado 90, de 1841 e 1845 acaba. Mas este movimento de Oxford, que contribuiu muito para esta elevação espiritual, litúrgica, tradicional da Igreja de Inglaterra, depois, apesar de formalmente terminar em 1845, depois prolonga-se no tempo e contribuiu para muitas conversões à Igreja Católica. Então, o que é que Newman faz? Newman começa por investigar as coisas até ao fundo. Investigar as coisas até ao fundo significa ir estudar os textos do princípio. Como sabemos, os protestantes têm aquela teoria de que só a Escritura é que vale. Não é exatamente assim, não é que só a Escritura é que vale, mas a Escritura é a norma definitiva. E, portanto, todos os textos, todas as tradições, das duas uma, ou têm reflexo direto na Sagrada Escritura ou não são válidos. Bom, o que Newman faz é ir investigar os autores cristãos dos primeiros séculos, aqueles a que nós damos genericamente o nome de padres da Igreja, ou a época patrística. Este padres da Igreja, padre aqui não quer dizer sacerdote, a maior parte eram sacerdotes, a maior parte, aliás, eram bispos, um ou outro não era bispo, mas os padres da Igreja, padre no sentido de pai, os pais da Igreja, aquela duram uns séculos, e ele vai estudar, o mais famoso de todos é Santo Agostinho, mas depois Santo Anastácio, São Gregório Magno, uma série deles. E ele vai estudar. E à medida que estuda e que aprofunda, porque isto era um sentir comum de todos aqueles amigos do movimento de Oxford, era que era preciso ir às fontes e estudar as coisas como deve ser. E o que ele faz é que, à medida quanto mais estuda, publica um livro sobre o assunto,
e uma monografia sobre um conjunto de autores daquela época, e ele, à medida que vai estudando, vai percebendo que, do ponto de vista doutrinal, a Igreja Católica, a Igreja Romana, como eles diziam, é a Igreja que mais se aproxima, do ponto de vista doutrinal, da Igreja dos Apóstolos. E isto começa com a extinção oficial do movimento tractariano. Ele acaba por se converter ao catolicismo. Vai a Roma, vai a Roma estudar, depois é ordenado sacerdote em Roma, adere a um instituto que é o Oratório de São Filipe Neri, e depois volta à Inglaterra e ele próprio lá funda um oratório. A dado passo, ele é convidado pelos bispos católicos da Irlanda para fundar lá uma universidade católica. E ele aí é nomeado reitor, os bispos nomeiam no reitor de dita universidade, em que ele tenta levar à prática aquilo que ele depois consignou um dos mais célebres livros deles, uma ideia de universidade. Ele está em Dublin de 1852 a 1858, aquilo não dá grande resultado, é bastante contestado e acaba por se vir embora. E depois em 1873, uns anos depois, escreve o tal livro, Uma Ideia de Universidade. Então, são mais 2 pontos. A certa altura, no meio daquilo tudo, há uma grande ataque à pessoa dele, e há grandes polémicas em Inglaterra, e há um panfleto, um escrito contra o clero católico em geral e de modo especial contra Newman, e ele descreve uma das obras mais famosas dele, que é a Apologia pro Vita Sua, em que é uma autobiografia espiritual, uma das mais importantes da história. Talvez as Confissões de Santo Agostinho estejam à frente, mas assim logo a seguir será esta da Apologia pro Vita Sua do Cardeal Newman. E onde ele pois justifica o seu passo. Mas onde ele contribuiu bastante em termos de teologia, que é uma coisa um bocado complicada de explicar em palavras simples, que é toda a sua doutrina, todo o seu ensinamento, o seu estudo sobre uma coisa que começou a ficar muito na moda no século XIX e que dura até o século XX e que em muitas cabeças não está clara ainda, que é uma questão chamada da evolução doutrinal. Ou seja, nós sabemos que ao longo da história a Igreja foi aprofundando ou foi esclarecendo a doutrina acerca deste ou daquele ponto. E há uma tendência entre os teólogos liberais de considerar, isto no tempo de Newman já se começava a delinear, mas atingiu o auge já no século XX, entre os católicos no século XX, que é que a doutrina cristã é uma coisa que vai evoluindo com os tempos, ou seja, conforme as circunstâncias, depois a Igreja diz isto, depois diz aquilo, e depois não há uma doutrina fixa, e portanto isto é a versão do século XX, mas o Cardeal Newman é um bom antídoto contra isso, precisamente com o estudo doutorado que ele fez, como é que isso acontece de facto, como é que a Igreja ao longo do tempo vai aplicando uma inteligência da fé que explicita, sem criar verdades novas, como é óbvio, mas explicita como é que acontece este explicitar da fé. Por exemplo, no século XIX, 1870 e pouco, é proclamado, 1870 e tal, é proclamado o dogma da Imaculada Conceição. Em 1950, por volta de 1950, é proclamado o dogma da Assunção de Nossa Senhora ao Céu, e contudo são verdades que já são acreditadas desde o princípio, senão não podiam ser proclamados os dogmas.
E Newman dá uma grande ajuda sobre isso, uma coisa bastante técnica para estar aqui a explicar, quais são os critérios para que esta evolução, este desenvolvimento, não evolução, desenvolvimento da doutrina, da explicitação das verdades da fé, acontece na história da Igreja. Mas, de facto, assim, aquilo pelo qual ele é mais famoso, e foi o grande contributo dele para o pensamento, foi a questão da consciência. A relação entre a consciência e a autoridade, e sobretudo, um diálogo e às vezes um confronto com posições que, em nome da razão e em nome da ciência, desvalorizam a fé e o ato de fé. Portanto, uma concepção racionalista que só dá por certo as coisas que podem ser demonstradas, e demonstradas logicamente, já não digo isso matematicamente, mas pelo menos logicamente, e o Cardeal Newman dedica grande parte do seu labor intelectual a explicitar como é que isto acontece, como é que é possível conhecer, como é que é possível uma pessoa simples, sem grande aparelhagem intelectual, dar o seu assentimento de fé à verdade revelada. E ele, um livro talvez também um dos mais famosos, A Gramática do Assentimento, pois ele, de uma maneira muito longa e muito detalhada, vai vendo o que é que acontece e chega a este ponto. Quer dizer, portanto, o que ele quer demonstrar é que o assentimento de uma alma simples à fé católica é um procedimento razoável, não é um procedimento irracional, porque se assim for, a maior parte das decisões que nós tomamos na vida seriam irracionais e, portanto, isso significaria que a vida humana seria irracional. E, portanto, eu, analisando e percebendo como o nosso conhecimento das coisas é, em parte, influenciado por um conjunto de ideias que já temos e, sobretudo, pela nossa própria posição diante da realidade. Se há uma busca de verdade ou se há simplesmente uma busca de coerência lógica. Se eu estou disposto a encontrar a verdade, e ele demonstra longamente como este processo pelo qual eu, a partir de uma série de indícios, que não dá para fazer uma demonstração silogística, mas que a partir de uma série de indícios eu posso chegar a uma certeza razoável, e que esta certeza e que a fé, o ato de adesão da inteligência, o ato de fé posto pela inteligência humana, é desta natureza, a natureza da certeza moral. O Papa eleva como reconhecimento de todos os trabalhos do padre Newman, concede-lhe o barrete de cardinalício como homenagem, como agradecimento, cerca de um ano antes dele morrer. E pronto, basicamente é isto que eu tinha para contar. Sofia. Non ti sentiamo. Muito obrigada, Padre Ramiro. Passamos agora já a palavra ao professor Carmine Di Martino, o qual eu vou traduzir. Portanto, vou traduzir aqui diretamente na sala. In consecutiva traduce, giusto? In consecutiva, sì. Sì. Allora, innanzitutto vi ringrazio per questa opportunità che mi ha costretto a tornare sui testi di Newman. Antes de mais, agradeço-vos por esta oportunidade que me obrigou a voltar aos textos de Newman. Se qualcuno di voi ha già cominciato a leggere la raccolta di testi appena pubblicata in portoghese, avrà già una familiarità con alcune delle cose che io sottolineerò. Se algum de vocês já começou a ler a recolha de textos do Newman apenas publicada em português, vai ver que já tem alguma familiaridade com algumas das coisas que eu vou sublinhar.
Molti degli spunti che io cercherò di offrire si trovano in parte nella biografia di Alberto Savorana. Muitas das coisas que eu vou referir, que vou sublinhar, já estão na biografia sobre a vida de Don Giussani da Alberto Savorana. E in parte anche sia nella prefazione, che non so se è stata riprodotta in portoghese, del professor Onorato Grassi. E que também estão no prefácio, que foi reproduzida em português do professor Onorato Grassi, sim, foi. Sì, e poi anche di un articolo che sempre il professor Grassi ha scritto anche a proposito dell'influenza di Newman sul pensiero di Giussani. Então há também um artigo que o professor Grassi escreveu sobre a influência de Newman no pensamento di Giussani. Bene, adesso lasciamoci alle spalle le premesse então deixemos às nossas costas as premissas e cerchiamo di affrontare 3 punti. Io ho raccolto intorno a 3 punti principali gli spunti che vorrei proporre. E vamos enfrentar 3 pontos. Eu recolhi em 3 pontos principais as coisas que vos queria dizer. L'orizzonte è il rapporto tra Newman e Giussani e quindi ci sarà una selezione in relazione a questa prospettiva. O fulcro da questão vai ser a relação entre Newman e Giussani e por isso fiz uma seleção à volta desta perspectiva. Molti lo sanno, molti magari no, perché non conoscono, non è ovviamente richiesto che conoscano il pensiero di Giussani o il pensiero di Newman, ma muitos sabem, muitos talvez não, porque não é um pré-requisito que conheçam o pensamento de Giussani ou o pensamento de Newman, ma certamente un grande impegno nell'opera, nel pensiero di Giussani è dedicato al tema, al problema del rapporto tra la ragione e la fede. Non ti sentiamo? No. L'hai chiuso? Scusa. Mas há um grande aspecto do pensamento de Giussani que ele dedicou à relação entre a razão e a fé. Come potremmo dirlo nei termini di Newman? Quindi lo stesso problema visto nei termini di questa antologia. Como poderíamos dizê-lo nos termos de Newman, ou seja, o mesmo problema visto nos termos desta antologia. Vi propongo, se avete il libro, di andare direttamente al testo, altrimenti, se non l'avete, di segnarvi il numero del testo. Credo che venga riprodotto tale quale, no? Come si trova nel libro. Eu proponho, se vocês tiverem um livro convosco, de irem buscá-lo e verem, se não, assinalem o número e depois vejam-no tal e qual. Si tratta del testo numero 41. Estamos a falar do texto número 41. Che ha come titolo La religione del sentimento. Tem como título A Religião do Sentimento. Newman qui differenzia 2 modi di affrontare il problema del religioso. E o Newman aqui enfrenta 2 maneiras de enfrentar, trata de 2 maneiras de enfrentar o problema de religioso. A primeira... Prima quello della tradizione cattolica, della Chiesa cattolica. Adesso vi dico qual è il contenuto. Leggo a primeira que é da Igreja Católica, tradicional da Igreja Católica, e agora digo-vos qual é o conteúdo. Vou ler. L'antica nozione cattolica che ancora rimane nella Chiesa stabilita. A antiga noção católica que ainda perdura na Igreja Oficial. Era che la fede è un atto intellettuale. Era que a fé era um ato intelectual. Il suo oggetto è la verità e il suo risultato la conoscenza. O seu objeto, a verdade, e o seu resultado, o conhecimento. Ma, dice Newman, proporzionalmente alla diffusione del lievito luterano, mas, diz Newman, proporcionalmente à difusão do fermento luterano, venne di moda dire che la fede era non l'accettazione della dottrina rivelata, non un atto
stato dell'intelletto. Ficou na moda dizer que a fé não era uma aceitação da doutrina revelada, não um ato do intelecto, Ma un sentire, una emozione, mas um sentir, uma emoção, una affezione o un desiderio. uma afeição ou um desejo. Quindi la connessione della fede con la verità e la conoscenza fu sempre più dimenticata o negata. Por isso, a conexão da fé com a verdade ou conhecimento foi cada vez mais esquecida ou negada. E dunque sempre più si affermava, secondo questa seconda prospettiva, che la religione era basata E assim ia-se afirmando cada vez mais, segundo esta perspectiva, que a religião era baseada non sul ragionamento, ma sul gusto e sul sentimento, não sobre o raciocínio, mas sobre o gosto e o sentimento. che nulla era oggettivo, ma ogni cosa soggettiva. Que nada era objetivo, mas cada coisa subjetiva. Ecco, qui c'è tutto il problema, no? Portanto, aqui está todo o problema. Potremmo dirlo con parole nostre, naturalmente sempre riferite al pensiero di Giussani e al pensiero di Newman, ma Podemos dizê-lo com palavras nossas, enfim, referidas ao pensamento de Giussani, mas também ao pensamento de Newman. la questione è se nell'esperienza della fede sia in gioco soltanto il sentimento, siano in gioco soltanto, diciamo, le opinioni infondate, soggettive. Ou seja, se na questão da fé estão em jogo apenas os sentimentos, ou seja, as opiniões infundadas e subjetivas, Oppure se in gioco vi è anche e profondamente la ragione. ou se em jogo está e também profundamente a razão. Ognuno può capire da sé quante conseguenze questa alternativa contenga. Cada pode perceber por si quantas consequências esta alternativa encerra. Perché da una parte, se si accetta la prospettiva di una riduzione sentimentale dell'esperienza della fede, Se aceitamos a redução sentimental da experiência da fé, finisce nelle braccia di un fideismo cieco. acabamos nos braços de um fideísmo cego. E al fideismo cieco si oppone sempre un razionalismo. E ao fideísmo cego opõe-se sempre um racionalismo. Ma questo può avvenire non in astratto, non soltanto nelle dottrine, Mas isto pode acontecer não só em abstrato, não só nas doutrinas, ma in ciascuno di noi, mas em cada de nós, in ogni persona, cioè em cada pessoa. Ou seja, chi fosse cattolico potrebbe essere contemporaneamente, penso, ipotizzo, uno scienziato, uma pessoa que fosse católica podia ser contemporaneamente um cientista, un fisico, un chimico o altro, físico, químico, outra coisa, e quindi nel mentre svolge il suo mestiere di fisico o di chimico, adotta un certo uso della ragione. e enquanto desenvolve o seu trabalho de físico ou de químico, adota um certo uso da razão, E poi, finito il lavoro, può per esempio andare in chiesa o coinvolgersi in iniziative, in esperienze di tipo di fede. e quando acaba o seu trabalho, vai para a igreja ou envolve-se em iniciativas e experiências que têm a ver com a fé, Ma lasciando completamente da parte la ragione mas deixa de lado a sua razão e appoggiandosi esclusivamente a dei sentimenti. e apoia-se exclusivamente nos sentimentos. E questa prospettiva porta alla squalificazione, no, dell'esperienza della fede, dell'esperienza religiosa. Esta perspectiva leva à desqualificação da experiência da fé e da experiência religiosa. Ecco il contributo di Newman, Eis o contributo de Newman, che a suo modo, cioè con la sua prospettiva originale, Giussani rielabora, eredita e rielabora. Portanto, na sua maneira e com a sua perspectiva original, Giussani vai reelaborar e reeditar o seu pensamento. E qui mi riferisco al testo numero 8,
Aqui, agora vou-me referir ao texto número 8. Quem tem um livro? che si intitola L'esercizio della ragione. Que se intitula O Exercício da Razão. In questo paragrafo E neste parágrafo sono contenuti tanti elementi. Adesso noi abbiamo poco tempo, quindi possiamo fare poche cose. Sarebbe bello poter articolare più approfonditamente il nostro discorso, ma faremo una volta. Este parágrafo contém tantas coisas. Seria belo poder desenvolvê-lo e tirar tudo o que ele encerra, mas agora temos pouco tempo e, portanto, vamos ser breves. Allora, limitiamoci, facciamo quello che possiamo, però Então, vamos fazer o que podemos. la prima frase riguarda la ragione. La ragione è quella facoltà della mente mediante la quale A primeira frase tem a ver com a razão e diz: ora, a razão é aquela faculdade da mente mediante a qual si ottiene al di là della sfera dei sensi mediante a qual se obtém, para além do alcance dos sentidos, la conoscenza di cose esterne a noi, o conhecimento das coisas que nos são externas, esseri, fatti e eventi. seres, factos e eventos. Importante è sottolineare una parola, un avverbio che Newman utilizza poco sotto, quando dice che O importante é sublinhar um advérbio que o Newman usa um bocadinho mais abaixo, quando diz que la ragione ci fa conoscere non soltanto cose naturali, em que ele diz que a razão faz-nos conhecer não apenas coisas naturais, e neanche soltanto le cose dirette che cadono sotto i sensi, cioè la ragione non si occupa di questo. e nem sequer só as coisas diretas que caem debaixo dos nossos sentidos. Ma la ragione è Mas a razão é a faculdade di procedere dalle cose percepite a quelle che non sono percepite. mas é a faculdade de proceder das coisas que nós percebemos àquelas que não percebemos, não percepcionamos, as coisas que percepcionamos àquelas que não percepcionamos. Ecco, quindi ecco l'avverbio. Noi con la ragione possiamo ottenere conoscenze in maniera indiretta, indirettamente. Ou seja, nós com a razão, eis o advérbio, podemos obter conhecimentos de forma indireta, indiretamente. Allora, se la ragione è in grado di farci ottenere delle conoscenze in maniera indiretta, Ora, se a razão é capaz de nos fazer obter conhecimentos de forma indireta, allora, e questa è la seconda frase che ci interessa sottolineare, então, e esta é a segunda frase que nos interessa sublinhar, un atto o processo di fede um ato ou processo de fé, è certamente un esercizio della ragione. um ato ou processo de fé é certamente o exercício da razão. Poi dice E depois diz, che sia un esercizio corretto oppure no è un'altra questione. e se é um exercício correto ou não, é outra questão. Ed è pure una questione ulteriore se definirla in questo modo sia una spiegazione sufficiente. E é uma questão ulterior defini-la desta maneira se é uma explicação suficiente. Ma ecco la conclusione. Mas, e eis a conclusão, La fede è accettare come reali a fé é aceitar como reais cose che i sensi non comunicano, coisas que os sentidos não comunicam, a partire da a certe basi precedenti. partir de certas bases precedentes. Ripeto, quindi la fede è uno strumento di conoscenza indiretta, Ou seja, a fé é um instrumento de conhecimento indireto, concernente cose esterne a noi. que tem a ver com coisas exteriores a nós. Capiamo bene la posta in gioco di queste, Percebemos bem o que é que está em jogo com isto. perché vuol dire, per un verso, allargare la ragione Uma coisa é alargar a razão e per altro verso, in questo allargamento, includere nel suo esercizio la fede. e, ao alargar a razão,
inclui no seu exercício a fé. È un'operazione che Giussani farà, come dire, a suo modo e che Newman in queste pagine ci offre, ci propone. É uma operação que Giussani fará no seu modo, mas que nestas páginas Newman nos oferece e nos propõe. Qual è quindi il senso del tentativo di Newman e che poi è anche il senso del tentativo compiuto da Giussani? Qual é então o sentido da tentativa de Newman e que depois tem a ver também com a tentativa feita por Giussani? Recuperare alla azione della ragione É recuperar para dentro da ação da razão molti procedimenti conoscitivi muitos processos de conhecimento che non venivano più considerati tali dalla ragione, diciamo, moderna. que já não eram considerados como processos de conhecimento pela razão moderna. La ragione razionalisticamente intesa butta fuori dalla porta tanti procedimenti conoscitivi A razão racionalisticamente entendida, a razão racionalista, deita fora da porta tantos processos de conhecimento, tra i quali la fede, entre os quais a fé, che quindi da un certo punto in poi cominciano ad appartenere e que a partir de um certo momento começam a pertencer non più all'ambito razionale, ma all'ambito meramente soggettivo sentimentale. já não ao âmbito racional, mas ao âmbito meramente subjetivo e sentimental. Quindi Newman inizia quella critica della ragione, Então Newman começa aquela crítica da razão, cioè la critica della pretesa di delimitare la ragione nel perimetro logico-scientifico, ou seja, a crítica à pretensão de delimitar a razão no perímetro lógico-científico, de reduzir a razão a esse perímetro, critica che Giussani riprenderà anche per altre vie e crítica que Giussani vai retomar por outras vias, lo farà a suo modo, ma con lo stesso intento. e que falo-á a seu modo, mas com a mesma intenção. C'è un punto che è un chiaro punto di tangenza fra Giussani e Newman, che è il problema. Há claro ponto, ou seja, tangente entre Giussani e Newman, que é um problema chiamato della certezza morale. chamado problema da certeza moral. Newman, nel suo tentativo di allargare il campo dell'esercizio della ragione, Newman, na sua tentativa de alargar o campo do seu exercício da razão, distingue tra certi atti mentali, distingue entre certos atos mentais, certe operazioni. certas operações. Adesso io non mi soffermo troppo perché si entrerebbe nel dettaglio. Eu não vou deter demasiado, porque senão teríamos que entrar nos detalhes. E ugualmente Giussani distingue tra i diversi metodi della ragione. E Giussani também vai distinguir entre os vários métodos da razão. Uno dei metodi della ragione distinti da Giussani si chiama newmanianamente. Dos métodos da razão identificado por Giussani chama-se newmanianamente metodo della certezza morale. O método da certeza moral. Allora, qui andiamo al testo numero 14. Então, vamos ao texto número 14. E leggiamo qualche piccolo pezzetto che ci illustra questo punto. E vamos ler uns bocadinhos que ilustram este ponto. Scrive Newman, spesso questa certezza e questa evidenza sono... Scrive Newman, frequentemente esta certeza e esta evidência che riguardano, diciamo, un uso pratico della ragione, que tem a ver com o uso prático da razão, sono dette morali. São ditas morais. Dima, scusa, che paragrafo? Il 14. 14, ma il paragrafo? No, il paragrafo è 14. Si chiama l'evidenza morale. Sì, chama-se evidência moral, sim. Peço desculpa, sim.
ed è verso la seconda metà del testo. Ok, sim. Está na Capoverso, segunda metade do texto, sim. il capoverso che suona così. Spesso questa certezza e questa evidenza sono dette morali. Muitas vezes esta certeza e esta evidência dizem-se morais. L'evidenza morale, dice qualche riga sotto, e A evidência moral, diz algumas linhas de baixo, la certezza morale sono tutto ciò che possiamo ottenere e a certeza moral são tudo o que podemos alcançar, non solo nel caso di argomenti etici o spirituali, não só no caso dos temas éticos e espirituais, come la religione, como a religião, ma anche nel caso di questioni terrestri e cosmiche. mas também nas questões terrestres e cósmicas. L'astronomia fisica e la rivelazione, dice, Até certo ponto, diz ele, a astronomia física e a revelação stanno sullo stesso livello. estão no mesmo pé. Ecco, cosa vuol dire che la ragione funziona secondo il metodo della certezza morale? O que é que quer dizer, então, que a razão funciona segundo o método da certeza moral? Vuol dire che le conclusioni che la ragione raggiunge Quer dizer que as conclusões que a razão alcança si formano, si fondano formam-se e fundam-se su quello che nel testo successivo sobre aquilo que no texto sucessivo, 15, Newman chiama assemblaggio di cumulo di probabilità. aquilo que o Newman vai chamar a acumulação de probabilidades. Precisamente dice Ou seja, ele diz assemblage di probabilità simultanee e convergenti. Ele diz uma acumulação de probabilidades concordantes e convergentes. E qualche pagina più avanti E algumas páginas mais à frente, siamo alla fine del testo numero 23, no fim do texto número 23, chiama un altro modo, ma sempre parlando di probabilità, premesse e di segni. Adesso segni è una parola che non usa, ma insomma... que ele vai chamar de outra forma, de probabilidades, premissas ou sinais. E dice alla fine di questo testo numero 23 E diz no fim deste texto número 23 che ci sono indizi, que há indícios, probabilità probabilidades che si correggono e si confermano a vicenda que se corrigem e se confirmam mutuamente e portano la ragione al suo traguardo. e levam a razão ao seu vértice. Facciamo un esempio Damos um exemplo, per poter dare un'idea, no? para poder dar uma ideia. Un bambino è totalmente certo in casi normali, intendo dire. Ou seja, uma criança, nos casos normais, que é o segundo eu quero dizer, está totalmente certa a criança L'amore di sua madre. do amor da sua mãe. Quindi ha una certezza morale, Ou seja, tem uma certeza moral. una certezza che la persona di sua madre Uma certeza que a pessoa da sua mãe gli voglia bene. lhe quer bem. Noi potremmo confondere qui questa certezza del bambino come qualche cosa di meramente, diciamo, istintivo. Nós poderíamos confundir aqui a certeza da criança com uma coisa meramente instintiva. Ma non sarebbe corretto, Mas não estaria correto. perché questa certezza Porque esta certeza è un risultato é um resultado di un processo direbbe Giussani, anche sulla base di Newman, di un processo di lettura dei segni. Esta certeza moral é um processo, diria Giussani, com base em Newman, de um processo de leitura dos sinais. Noi non ci accorgiamo, ma quando entriamo in contatto con le persone, Nós não nos damos conta, mas quando entramos em contacto com as pessoas, noi usiamo la ragione. nós usamos a razão.
in un modo molto particolare che se non ci riflettiamo ci sfugge, è molto difficile coglierlo, perché E nós usámos-la de um modo muito particular, e se não refletimos sobre isso, escapa-nos e não conseguimos captar. ma è un processo di continua interpretazione di segni. Mas quando estamos diante de uma pessoa, fazemos um processo de contínua interpretação dos sinais. I quali indicano un punto di convergenza. E os sinais indicam um ponto de convergência. E questo punto di convergenza è, per esempio, di quella persona io mi posso fidare. E este ponto de convergência é, por exemplo, nesta pessoa eu posso confiar. Ecco, all'inizio del testo numero 12, No começo do texto número 12, dice che siamo più o meno alla fine, no, è la fine di quel testo, ed no è final do texto, metà di quel testo, dice: i processi di ragionamento che conducono legittimamente all'assenso, os projetos de raciocínio que levam legitimamente ao consentimento, ao assentimento, peço desculpa, all'azione e alla certezza, à ação, à certeza, sono di fatto troppo multiformi, sottili, disomogenei, são de facto demasiado multiformes, subtis, omnígenos, demasiado implícitos per ammettere di essere misurati da una regola. para se deixarem medir por uma regra. Ecco, in una espressione sola noi possiamo dire questi processi di ragionamento, Ou seja, numa única expressão, nós poderíamos dizer estes processos de raciocínio, de usar a razão, rappresentano una lettura degli indizi. são uma leitura dos indícios. Qui è in gioco la ragione. Aqui está em jogo a razão. No? È molto importante questo perché Isto é muito importante perché su questo modo di funzionare della ragione porque sobre este modo de funcionar da razão, che Newman concepisce come una ragione vivente, que Newman concebe como uma razão viva, è bella l'espressione che utilizza, si ragiona con tutto l'essere. é bela a expressão que ele usa, nós raciocinamos com todo o nosso ser. Mediante questo modo di funzionare della ragione, E mediante esta forma de funcionar da razão, si ottiene una certezza morale obtemos uma certeza moral che può dare luogo que pode dar lugar a una conoscenza a um conhecimento, mediata dall'azione di un testimone. ou seja, um conhecimento que é mediado, apoiado num conhecimento de uma testemunha. No? Ed è pienamente razionale. E acreditar nessa testemunha é plenamente racional. Quello che abbiamo letto insieme del testo numero 8, Aquilo que nós lemos juntos no texto número 8, quando Newman diceva la fede è accettare come reale cose che i sensi non comunicano, quando Newman diz a fé é aceitar como real coisa que os sentidos não comunicam, e farlo a partire da certe basi precedenti, mas fazê-lo a partir de bases precedentes, queste basi precedenti possono essere nella estas bases precedentes podem ser, nel caso specifico che adesso sto dicendo, no caso específico que eu agora estou a dizer, dei testimoni. ou seja, testemunhas, pessoas que nos testemunham qualquer coisa. Sulla base di testimoni E na base das testemunhas, relativamente ai quali ho raggiunto una certezza morale, e relativamente a essas testemunhas eu atingi uma certeza moral, io posso accettare então posso aceitar come vero quello che un altro dice. como verdadeiro aquilo que um outro diz. E questa è la fede come conoscenza indiretta, E isto é a fé como conhecimento indireto. cioè una conoscenza acquisita attraverso la mediazione di un testimone. Ou seja, um conhecimento adquirido através da mediação de uma testemunha. E ciascuno capisce bene l'importanza di tutto questo, E cada um de vocês percebe bem a importância de tudo isto nell'esperienza cristiana. na experiência cristã.
dell'esperienza cristiana, grazie a questa critica della ragione, Na experiência cristã, graças a esta crítica da razão, rientra nelle esperienze che reentra na experiência implicano un uso della ragione, un determinato uso della ragione. Scusa, e reentra nella esperiência? L'esperienza di fede, come Sim, a experiência da fé reentra numa concepção da razão. quindi è implicato, no, lì l'uso della ragione. Ou seja, na fé está implicado o uso da razão. È implicato come raggiungimento della certezza morale, Está implicada a razão, porque é através dela que eu chego à certeza moral, quindi di una verità pratica, ou seja, e portanto uma verdade prática, che rappresenta una base e representa uma base per l'acquisizione indiretta di una conoscenza. para a aquisição indireta de um conhecimento. Se faccio un esempio banale, Se eu fizer um exemplo banal, in questo momento, se noi fossimo in presenza, non lo neste momento, se nós estivéssemos presencialmente, não podemos estar, nella medesima stanza e io avessi lasciato la mia borsa con dentro il computer di fianco a Sofia, se estivéssemos na mesma sala e eu tinha deixado a minha mala, que tinha o computador lá dentro, ao lado da Sofia, e d'improvviso mi assalisse il dubbio di aver perso la borsa, di averla lasciata da qualche parte, e de repente eu sou assaltado pela dúvida que se calhar deixei a minha mala em qualquer sítio, io manifestassi questa mia angoscia a Sofia, e eu manifestasse à Sofia esta minha angústia, e potrebbe rispondermi: no, stai tranquillo, è qui di fianco a me. e a Sofia respondia-me, não, está descansado, que a tua mala está aqui ao meu lado. Io potrei non vederla, Eu se calhar podia não ver a mala, ma potrei acquisire la conoscenza che la borsa si trova lì attraverso la sua mediazione. mas posso chegar à certeza que a minha mala está ao lado dela através da mediação dela. Questa è, siamo la fede come conoscenza indiretta. Isto é a fé como conhecimento indireto. C'è una bella frase che Newman dice, non la dice in questa antologia, ma la dice in grammatica dell'assenso, adesso spero di... Há uma bela frase que Newman diz, não é nesta antologia, mas é na gramática do assentimento. Adesso quindi ti costringo a tradurla al volo. Agora te vais ter que traduzir a gramática do assentimento. Está bem. Non capisco questa proposizione, ma la accetto in base ad una autorità. Eu não percebo esta preposição, mas aceito-a com base numa autoridade. Questo non è formalismo, dice Newman. E isto não é formalismo, diz Newman, ma atto di fede. mas é um ato de fé. Non costituisce assenso diretto alla proposizione, ma Isto não é um assentimento direto para com aquela proposição, significa assenso all'autorità da cui la si accetta. mas há um assentimento meu à autoridade a partir da qual eu aceito aquela proposição. Al posto della parola autorità possiamo mettere la parola testimone. Se eu tirar a palavra autoridade, posso pôr a palavra testemunha. Allora, adesso mi rendo conto di avere dato tanto tempo. Eu agora estou-me a dar conta que usei muito tempo. E ora dico rapidamente gli altri due punti perché non posso... E digo rapidamente os outros dois pontos, porque não vou demorar tanto. Il primo punto riguarda il rapporto fra la coscienza e Dio. O primeiro ponto tem a ver com a consciência e Deus. Perché la prova dell'esistenza di Dio che Newman predilige, Porque a prova de existência de Deus que Newman prefere si basa sulla coscienza. baseia-se na consciência. E in particolare vi rimando alle pagine al testo dell'antologia numero 49. E em particular remeto-vos para o texto da antologia número 49. Prima la leggo e poi dopo stabilisco un nesso, un ponte con il pensiero di Giussani. Primeiro leio e depois estabeleço o nexo com o pensamento de Giussani. Hai il testo, Sofia, sott'occhio? Sim, tenho aqui o texto. Secondo capoverso suona così. Questa è dunque la coscienza. Esta é por isso a consciência.
il fatto stesso della sua esistenza, o próprio facto da sua existência, di per sé induce la nostra mente a cercarne l'origine in un essere esterno a noi. leva a nossa mente a um ser que nos é exterior. Di dove altrimenti verrebbe? Pois de que outra parte veio? E, riprendo la frase, induce la nostra mente a cercarne l'origine in un essere superiore a noi. E a consciência leva, o dar-se conta da consciência, leva a nossa mente a procurar a sua origem num facto superior a nós. Che cosa altrimenti le conferirebbe la sua misteriosa, inquietante perentorietà? Non so come... De que outra parte viria a sua estranha, incomodativa peremptoriedade? E poche righe sotto dice Newman, la stessa esistenza della coscienza ci costringe. E mais umas linhas abaixo, Newman diz, a própria existência da consciência leva-nos, Ci costringe a uscire fuori di noi stessi e a salire sopra di noi stessi. leva-nos a sair fora de nós próprios e a subir acima de nós próprios. A cercare nell'alto e nel profondo A procurar no alto e no profundo colui del quale essa rappresenta la voce. aquele do qual a nossa consciência representa a voz. Allora, passano, diciamo, quasi più di 100 anni, no? Passam quase de 100 anos, mais de 100 anos, a metà, no, ma negli anni 80 esce il testo che si intitola Il senso religioso e no meio dos anos 80 sai um texto chamado O Sentido Religioso, di Luigi Giussani, de Luigi Giussani, che dice una cosa che noterete subito, em que ele diz uma coisa que vocês vão notar logo, che è consonante e al tempo stesso originale. e que está em consonância e ao mesmo tempo é original. È un famoso capitolo del senso religioso, il capitolo 10, É o famoso capítulo do Sentido Religioso, o capítulo 10, in cui anche Giussani percorre la via della coscienza, no? em que também Giussani percorre a via da consciência E dice, e diz: in questo momento io, se sono attento, eu neste momento estou atento, se sono maturo, se sou maduro, non posso negare che l'evidenza più grande e profonda che percepisco não posso negar que a evidência maior e mais profunda que eu percebo è che io non mi faccio da me, é que eu não me faço por mim, non sto facendomi da me, não me estou a fazer por mim, non mi do l'essere, não me dou o ser, non mi do la realtà che sono. eu não me dou a realidade que eu sou. Sono dato. Eu sou-me dada a mim própria. È l'attimo adulto della scoperta di me stesso come dipendente da qualche cosa d'altro. Este é o momento adulto da descoberta de mim próprio como dependente de algo de outro. In ogni tempo della storia lo spirito umano più acuto Em qualquer tempo da história, o espírito humano mais agudo ha avuto l'intuizione di questa misteriosa presenza teve a intuição desta misteriosa presença da cui la consistenza del suo istante, del suo io, è resa possibile. pelo qual a consistência do seu instante e do seu próprio eu é tornada possível. Io sono tu che mi fai. Eu sou tu que me fazes. Newman diceva, metteva insieme le due espressioni, myself and my creator. E Newman punha junto as duas expressões, myself and my creator. Ecco, quindi questo è l'altro ponte, no? È la via dell'autocoscienza, e cioè detta giussanianamente, che è molto... Esta é outra ponte, a via da autoconsciência dita giussanianamente, che è più accattivante perché è più contemporaneo questo modo. que é mais cativante porque é o mais contemporâneo esta maneira de dizer.
Dio è l'implicazione ultima tem dentro a implicação última della esistenza stessa del mio soggetto. da própria existência do meu sujeito. Quindi l'io che è ciò che mi qualifica, l'io la coscienza, l'autocoscienza, Por isso, eu, aquilo que me qualifica a autoconsciência, rimanda, implica remete, implica estruturalmente a qualcos'altro da sé da cui proviene. para algo de outro de quem provém. E terzo punto, e non posso più... E terceiro ponto, e já não posso mais abusar do vosso tempo, riguarda il carattere storico del cristianesimo. tem a ver com o caráter histórico do cristianismo. Se abbiamo di mira, non li leggerò, ma li commenterò rapidamente. Eu não vou lê-los, mas vou comentar rapidamente. Sono i due testi, il numero 42 e 43. São os textos números 42 e 43. Che cosa sottopongono alla nostra attenzione? O que é que eles submetem à nossa atenção, estes textos? Che contrariamente a quella religione del sentimento di cui abbiamo parlato all'inizio, É o contrário da religião do sentimento de que falámos no início, l'esperienza cristiana a experiência cristã ha la sua continuità e il suo inizio per gli uomini che nascono oggi. tem a sua continuidade e o seu início para os homens que nascem hoje, Ci viene incontro, cioè, ou seja, vem-nos ao nosso encontro, questa è l'espressione che leggo da Newman, con fatti e azioni definiti. Fatti e azioni definiti. ou seja, vem ao nosso encontro a experiência cristã com factos e ações definidas. E poi dice che questi fatti non sono solo le prove della verità della rivelazione, E depois diz, estes factos não são só as provas da verdade da revelação, ma sono anche i mezzi attraverso i quali essa ci colpisce. mas são também as formas através das quais a revelação nos toca. E distingue due modi nel testo successivo, cioè il 43. E distingue dois modos no texto sucessivo, ou seja, no 43. L'atteggiamento del liberalismo che padre Marino ha messo in evidenza, A atitude do liberalismo que o padre Ramiro, sim? e padre Ramiro, Que o padre Ramiro pôs em evidência, sim? cioè l'insistenza sulla fede come una sorta di prodotto della mente, di prodotto del sentimento. Ou seja, a insistência na fé como uma espécie de produto da nossa mente, um produto do sentimento. E la posizione invece, dal punto di vista del cattolicesimo, del cristianesimo, E a posição do catolicismo, do cristianismo, che insiste che gli oggetti e i frutti della fede rappresentano il punto di partenza. que insiste que os objetos e os frutos da fé são o ponto de partida. Da dove parte, diciamo così, l'esperienza cristiana di una persona che vive negli anni 2000? De onde é que parte a experiência cristã de uma pessoa que vive no ano 2000? Non è necessario che abbia delle idee sul cristianesimo, Não é preciso que tenha ideias sobre o cristianismo. abbia ricevuto una educazione cristiana, Nem sequer é necessário que tenha recebido uma educação cristã. perché il punto di partenza dell'esperienza, della possibile esperienza di fede, Porque o ponto de partida da possível experiência de fé sono i frutti della fede visti in qualcun altro. são os frutos da fé que essa pessoa vê noutra pessoa. Cioè sono fatti e azioni definiti. Ou seja, são factos e ações definidos. Sono le opere e i risultati. São as obras e os resultados. Sono i risultati umani della fede, São os resultados humanos da fé, documentati da altri. documentados por outros. Quindi dice una religione che sia puro sentimento, questo è Por Newman, isso diz, isto é Newman, uma religião que seja puro sentimento, che
sogno e burla. É sonho e burla. È come un amore filiale senza padre. É como um amor filial sem pai. Questo è l'ultimo punto che volevo sottolineare, non vi rubo più altro tempo perché Este é o último ponto que eu vos queria sublinhar e já não vos roubo mais tempo. in che senso questo è un altro punto di connessione, no? Con Porque é que isto é outro ponto de conexão com Giussani? e se c'è un nucleo, una categoria determinante in tutto il pensiero di Giussani, É que se há um núcleo, uma categoria determinante em todo o pensamento de Giussani, è la categoria di avvenimento, il cristianesimo come avvenimento. é a categoria de acontecimento. O cristianismo como acontecimento. Quindi l'avvenimento di un incontro è il punto di partenza, è l'accadere del cristianesimo, del punto di partenza di una possibile esperienza di fede. O acontecimento do encontro, portanto, o acontecer do acontecimento é o ponto de partida de uma possível experiência de fé. Non sono richiesti altri prerequisiti se non l'attesa che caratterizza la stoffa umana. Não são precisos outros pré-requisitos, a não ser a espera que caracteriza o nosso ser humanos. L'attesa del compimento. Questo è l'unico. A espera do cumprimento, da realização. Quindi se si diventa cristiani perché il cristianesimo è un avvenimento, è il farsi incontro attraverso una realtà umana vivente del fatto cristiano. E por isso, se nos tornamos cristãos, é porque encontramos um determinado acontecimento. O cristianismo é o fazer-se vivo de uma determinada realidade na nossa vida. Carattere storico del cristianesimo. E, portanto, eis o caráter histórico do cristianismo. Quindi ragionevolezza della fede. Por isso, razoabilidade da fé. La via dell'autocoscienza. A via da autoconsciência. Per giungere a Dio come prova dell'esistenza di Dio. Para chegar a Deus, como prova da existência de Deus. Il carattere storico del cristianesimo. E o caráter histórico do cristianismo. Muito obrigada, Dima. Muito obrigada, Padre Ramiro. Não sei, talvez tenhamos aqui alguns minutos para perguntas. Não sei se há alguma pergunta de quem nos está a ouvir, que se quiserem aproveitar. Se calhar, enquanto pensa, eu fazia uma pergunta rápida, pode ser Padre Ramiro, Dima. A questão da universidade, uma coisa que me impressionou bastante foi que o Newman dizia que preferia uma universidade em que fossem só os alunos a discutir entre si do que um professor a despejar-lhe conhecimentos. E por isso, não sei se quisessem ajudar um bocadinho a perceber este conceito newmaniano. O que é qual é a provocação? Evidentemente que ele não está contra os professores, não é? Mas tem dentro uma provocação. Sì, innanzitutto rileggo la frase e la trovate nel testo 93, no? Isto está, a frase está no texto 93. Nell'ultimo capoverso. No último versículo. Che dice sì, l'autoeducazione in ogni forma, nel senso più stretto del termine. Que diz, sim, a autoeducação, em qualquer forma, no sentido mais estrito do termo, è preferibile a un sistema di insegnamento. É preferível a um sistema de ensino che, dice qui, pretendendo così tanto, in realtà fa così poco per la mente. Que, pretendendo tanto, na realidade faz tão pouco pela mente. Qui Newman in un certo senso è molto socratico. Aqui Newman, num certo sentido, è molto socratico. Tutti ci ricordiamo più o meno, insomma, ma abbiamo sentito l'esempio, il paragone che Socrate propone del filosofo come una levatrice. Todos nós ouvimos o exemplo que Sócrates faz do filósofo como uma alavanca, levatrice. Quindi si tratta di essere maieuti. Levatrice, cioè spiega? Ostetrica.
Desculpem, como uma parteira. O filósofo como uma parteira, é o processo da maieutica. Ecco. Allora, qui Newman aggiunge autoeducazione, Aqui Newman acrescenta a expressão autoeducação, intendendo anche però il rapporto tra gli studenti e non solo un rapporto verticale ma anche orizzontale. entendendo com isto também a relação entre os alunos, ou seja, não só uma relação vertical, mas também horizontal. Allora, senza escludere il rapporto col maestro, cioè, senza del quale non c'è nessun apprendimento. Ou seja, sem excluir a relação com o professor, sem o qual não se aprende nada. Il punto che però Newman mette opportunamente in luce O ponto que o Newman traz à luz è la necessità non di riempire, é a necessidade não de encher os miúdos como contentores, ma di evocare, mas de evocar, di de puxar por eles, por nós. non di evocare, di stimolare, De estimular, giacché l'intelligenza si sviluppa sempre in proporzione alla provocazione che riceve. porque a inteligência desenvolve-se sempre na proporção da provocação que recebe. Quindi il compito di chi insegna non è riempire, ma provocare. Por isso a tarefa de quem ensina não é encher de conhecimentos o outro, mas é provocá-lo. È favorire l'iniziativa, la creatività. É favorecer a iniciativa, favorecer a criatividade. Perché c'è un modo di proporre i contenuti dell'insegnamento che deprime la creatività. Porque há uma maneira de propor o conteúdo que se ensina que deprime a criatividade. Perché rappresenta un eccesso di risposte che inibisce la domanda. Porque é um excesso de resposta que inibe a pergunta. Come quando si annaffiano le piante, se si usa troppa acqua la pianta muore. É como quando se regam as plantas. Se metemos demasiada água, a planta morre. Grazie. Obrigada, Dima. Há aqui mais umas perguntas, portanto, deixa-me só ver por ordem. Tiago Bianchi. Está-se a ouvir, hein? É Ricardo Saldanha, afinal, sim. Está-se a ouvir, Ricardo, sim. Okay, obrigado. O Padre Ramiro vem em português e eu traduzo em italiano para o Dima. Está bem. No sentido religioso, portanto, no capítulo 10º, Nel senso religioso, nel começa capitolo com o 10, fenómeno do espanto. e comincia col fenomeno dello Espanto stupore. diante da realidade como um dado, não é? E, Da portanto, parte da... e percebe-se que a realidade, o espanto da realidade está ao serviço da autoconsciência. E, portanto, a minha pergunta é se em Newman existe este paralelo na sua reflexão sobre a consciência da realidade como um dado. Se existe também esse paralelo. Che io sappia no. Que eu saiba, não. L'esperimento mentale che Giussani propone nel 10º capitolo, A experiência mental que Giussani propõe no 10º capítulo, immaginiamo di uscire dal ventre materno a 20 anni con la coscienza. imaginemos que estamos a sair do ventre materno com a consciência dos 20 anos, Ha lo scopo di far emergere la struttura originaria della reazione dell'essere umano di fronte alla realtà. este exemplo que Giussani dá tem como objetivo fazer emergir a estrutura originária da reação da nossa humanidade diante da realidade. Quindi è un modo per rompere l'abitudine, É uma maneira para romper o hábito, perché noi siamo così abituati alla realtà porque nós estamos tão habituados à realidade che è eccezionale stupirsi della sua esistenza. e é excepcional espantar-nos da existência da realidade. Ma si comprende che se noi nascessimo ora Percebem que se nós nascêssemos agora, con la coscienza che abbiamo adesso, com a consciência que temos agora, non solo qualcosa, ma tutto provocherebbe il nostro stupore.
não só uma coisa, mas tudo provocava o nosso espanto. Allora, si potrebbe dire, Então podíamos dizer, alla domanda che ha fatto Tiago, a pergunta que fez o Tiago, que é o Ricardo, que é Ricardo. Ele, computer di Tiago, ma è Ricardo. Sì, ok. Riccardo, aggiunge alla prova, diciamo così, alla via che porta a Dio, che passa attraverso la coscienza, aggiunge a questa prova newmaniana e anche giussaniana. Ou seja, ele acrescenta, Giussani acrescenta a esta prova giussaniana e também newmaniana da consciência que leva a Deus, aggiunge l'altra grande strada che è stata percorsa nell'esperienza della cultura cristiana. Acrescenta a outra grande estrada que foi percorrida da grande experiência da cultura cristã. Che è quella che passa attraverso la donazione della realtà. Que passa através da realidade como dado. Quindi quella che legge la realtà come segno, il dato come un rimando al datore, al donatore. Ou seja, a que lê a realidade como sinal, o dado como algo que remete para aquele que dá. Quindi il primo paragrafo del 10° capitolo e il quarto paragrafo del 10° capitolo sono le due. Por isso, o primeiro parágrafo do capítulo 10º e o quarto parágrafo do capítulo 10º são as duas vias. La via che passa attraverso la realtà, primo paragrafo. A via que passa através da realidade, primeiro parágrafo. La via che passa attraverso la coscienza, l'io, lo spirito umano, quarto paragrafo. A via que passa através da consciência do eu, do espírito humano, quarto parágrafo. Ma non sono alternative, sono complementari. Mas estas vias não são alternativas, são complementares. Da voi che ore sono? Aí em Portugal, que horas são? Aqui em Portugal, da qua 22h40. Não sei se há mais uma última pergunta. Margarida. Margarida, força, Dima a ver melhor que eu. Sim, a minha pergunta era precisamente sobre o capítulo 10º, quando falaste da autoconsciência, como ali o Dom Giussani exprime. Para mim é muito curioso porque a autoconsciência que eu ali percebo que o Dom Giussani se refere é o oposto de um interiorismo ou de um subjetivismo, um individualismo, um olhar demasiado para si. É um olhar para si cheio de uma razão que abre e faz. Portanto, não sei se pudesse explicar, está a compreender um bocadinho melhor. È vero, no? È il contrario di un interiorismo, no? É verdade que é o contrário do interiorismo, uma introspecção. Não? Sperando di non complicare la vostra comprensione, direi che si tratta... Esperando não complicar a vossa compreensão, eu diria que se trata di un modo quasi, diciamo, descrittivo fenomenologico. Trata-se de um modo quase descritivo ou fenomenológico. Vais ter que explicar. Descrittivo, descrizione, descrittivo. No, fenomenológico. Sì, fenomenologico o descrittivo. Fenomenológico o descritivo. No? Perché analogamente a quello che avviene nel primo paragrafo, analogamente àquilo que acontece no primeiro parágrafo, perché il dato è vibrante di una attività, dice Giussani, em que Giussani diz que o dado vibra de uma atividade, e qui il dato è la realtà nella sua interezza. E por isso o dado é a realidade na sua inteireza. Nel quarto paragrafo, no quarto parágrafo, il dato o dado è la mia autocoscienza stessa.
O dado é a minha própria autoconsciência, la quale non può darsi da se stessa. a qual não se pode dar a si própria. È sempre, uso un'altra parola un po' ostica, eteronoma, A nossa autoconsciência é sempre heterónoma, cioè proviene sempre da altro, dall'altro. ou seja, vem sempre do outro. In questo senso non è un intimismo, E neste sentido não é um intimismo, perché la mia autocoscienza non è costruita da me stesso. porque a minha autoconsciência não é construída por mim. E questo è vero anche a un livello superficiale, E isto é verdade, mesmo ao nível superficial, fino a portarlo al livello ultimo. até levá-lo ao nível último. Perché, per esempio, Porque, por exemplo, io non sarei mai diventato autocosciente senza la presenza dell'altro. eu nunca me teria tornado autoconsciente sem a presença do outro. Quindi senza la possibilità attraverso la relazione con l'altro, Por isso, sem a possibilidade dada através da relação com o outro, attraverso la parola, il linguaggio che l'altro mi ha insegnato, através da palavra e a linguagem que o outro me ensinou, io non sarei mai, senza questo non sarei mai potuto diventare autocosciente. sem isto eu nunca me poderia ter tornado autoconsciente. Tutto quello che appartiene alla nostra consapevolezza di noi stessi Tudo aquilo que pertence à consciência de nós è emerso grazie alla relazione con l'altro. emergiu graças à relação com o outro. Qui non c'è nessun intimismo. Aqui não há nenhum intimismo. Allora, ho detto questo per analogia, Eu disse isto por analogia, perché Giussani porta fino in fondo, radicalizza questa dipendenza dall'altro della mia autocoscienza. ou seja, eu disse isto por analogia porque Don Giussani radicaliza esta dependência do outro da minha autoconsciência. Quello che io ho detto sul piano, diciamo così, psicologico, Aquilo que eu disse do plano, digamos assim, psicológico, Giussani dice sul piano ontologico, cioè sul piano, dilo no plano ontológico. non so, spero che dica qualche cosa la parola ontologico, ma credo di sì, no? Sim, sim, acho que a palavra ontológico diz alguma coisa assim. Quindi la relazione, la dipendenza dall'altro Por isso, a dependência do outro è la condizione della mia autocoscienza, del mio io. é a condição da minha autoconsciência, do meu eu. In questa dipendenza ontologica non c'è nessun intimismo. E nesta dependência ontológica não há nenhum intimismo. Quindi era per dire, hai perfettamente ragione Ou seja, tens perfeitamente razão. nel dire che quello che nel 10° capitolo è affermato al riguardo è ben diverso da un interiorismo o da un intimismo. Aquilo que no 10º capítulo se fala sobre isto não tem nada a ver com o intimismo nem com o interiorismo. Grazie. Obrigada, Dima. Muito obrigada, Padre Ramiro, por esta magnífica oportunidade de conhecermos melhor o Cardeal Newman, a história dele, o pensamento dele, e faço aqui só, não tenho qualquer pretensão de fazer nenhum resumo daquilo que foi dito, não é? Porque pela profundidade e pela clareza, mas tinha só aqui uma frase do Papa Francisco que acho que diz que foi falado, não é? Desta razão ou seja, que capta os sinais, não é? Não só uma razão racionalista nem científica, mas que diz esta belíssima frase do Papa Francisco, da santidade do dia-a-dia, citando o Cardeal Newman, quando diz: o cristão possui uma paz profunda, silenciosa, oculta, que o mundo não vê. O cristão é alegre, calmo, bom, os frutos, falava Dima, amável, educado, simples, modesto, não tem pretensões. O seu comportamento está tão longe da ostentação e do requinte que facilmente se pode, à primeira vista, tomá-lo por uma pessoa comum. Peçamos para ser assim, luzes gentis no meio das trevas do mundo. Jesus, ficai conosco e começaremos a brilhar como brilhais vós, a brilhar de tal modo que sejamos uma luz para os outros. Por isso, agradecemos também
esta luz. Foi aqui a presença hoje do Padre Ramiro, foi a presença do Dima, não é? Que com uma razão atenta perceberá também do que é sinal. Muito obrigada mais uma vez, Dima, por teres vindo até nós. Muito obrigada, Padre Ramiro, que continua aqui mais próximo, e a quem poderão ser feitas também mais perguntas que terão ficado e que não terão podido ser feitas todas aqui. Muito obrigada, boa noite a todos. Um agradecimento também especial a Rosarinho Lupibel, a Maria Quintela, que ajudaram a preparar este encontro, também à Luizinha Outra Machado da Secretaria e todos os que colaboraram com a parte técnica e que tornaram possível este encontro. Muito obrigada a todos. Grazie. Grazie. Ciao Dima, grazie. Obrigada.